Eu vou botar aqui. Ô, João, não sei se é o João ou o Armando, acho que é o Armando aqui que está com o microfone aberto aí, Armando. Israel chegou aí. Estou tentando falar com o Armando aqui para ver se por aqui eu não estou conseguindo bloquear o microfone dele. Ele deve ter falado. Não. Bom, pessoal, com a turma anterior aí, não está compartilhando, né? Compartilhando aqui. A internet hoje está ruim pra caramba. Muito ruim. Isso aqui tudo já veio lá, ó. Tá sequinho, ó. Eu mandei uma mensagem para o Armando desligar o microfone dele, mas parece que ele não leu, não. Se vocês tiverem como mandar mensagem para ele aí, peçam para ele desligar o microfone, por favor. Olha que mentira. Sem cheiro de café nelas. Eu ia desligar esse microfone do Armando. Eu aqui não consigo. Ô, Fernando, vê se você consegue pedir o Armando aí para desligar o microfone dele. O bagulho é muito maluco. Mandei o bagulho pro meu celular, baixei o vídeo, um aparece, o outro não. Não consigo entender isso. Ó, esse aqui eu baixei, né? Esse aqui eu baixei e aparece. O outro não. Agora ele ficou calmo. Tá ouvindo aí, Armando? Tá me ouvindo aí, Armando? Sim, professor. Tá ouvindo? Sim. Então, o seu microfone está aberto aí. Ó. Dá um jeito de fechar aí. Ok? Obrigado. Bom. Vou voltar aqui para onde a gente estava. Se destrava aqui agora. Hoje está bravo.
Bom, pessoal, então, a gente está vendo aí motores síncronos, né? E tem as equações básicas para calcular. Motores síncronos. Para calcular a rotação de um motor. Seria aqui a fórmula. Vou mostrar aqui a equação. Pegar esta daqui. Então, a rotação. Aqui não, caramba. A rotação é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Vou aumentar o tamanho aqui. Então, para calcular a rotação do motor, dá aí a equação. Para calcular o conjugado. Letra T de torque ou conjugado é a mesma coisa. Torque e conjugado é a mesma coisa. E a força em Newton multiplicado pela distância, e se for o eixo, né, é multiplicado pelo raio do eixo, para a gente ter o conjugado. Alguém tem dúvida aí com relação ao conjugado? Porque na outra turma eu tive que passar a aula inteira explicando o conjugado. Alguém aqui tem dúvida? Tem que aproveitar agora. O Israel, quem está com o microfone? Deixa eu ver se por aqui dá para ver quem está apto a responder. O Armando, o Fernando, o Alessandro. Armando, está ouvindo aí, Armando? Sim, professor. Você saberia me explicar o que é o conjugado? Conjugado seria o torque, né? A força que o motor faz para movimentar a carga. Hein? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que vem a ser o conjugado. Ô, Misael, qual que é a diferença de peso para massa? Fala para nós, qual que é a diferença de peso para massa? Se você não souber, você pode pedir para alguém aí te ajudar a responder. Vou pedir para alguém me ajudar, professor.
Escolhe alguém lembrado. para te, escolhe alguém para te ajudar aí. Escolhe alguém. Escolhe o Arthur sabe. O Arthur sabe, o Guilherme sabe. Arthur, pode ser o Arthur. Aperta ele aí para ele responder. Vamos, Arthur. Fernando, fala para eles aí qual que é a diferença de peso para massa. Rafael. Está todo mundo fingindo que não tem microfone e Ô, nem sabe professor, escrever no teclado. Oi. massa é o volume, né, do objeto, alguma coisa assim, né? Massa é o volume. Massa tem a ver com volume, né? Pessoal, é o seguinte, vamos dar uma revisada nesse assunto, então. O que vem a ser massa? Massa é a parte do objeto que ocupa lugar no espaço. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço tem que ter massa, senão não ocupa. E a massa pode ser concentrada, né? Por exemplo, qual pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Fala para mim, Rafael. Qual pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois têm o mesmo peso, professor. Os dois têm o mesmo peso. O que eles têm diferente? Posso falar agora? A massa, né? A massa do quilo de algodão é maior do que a massa do quilo de chumbo. Ela ocupa muito mais, 1 quilo de algodão ocupa muito mais lugar no espaço do que 1 quilo de chumbo, né? Tá certo? Agora, a massa do algodão, do chumbo, ela é mais concentrada, né, do que a massa do algodão. Bom, e a força? Vem a força. A força é o seguinte, pessoal. Se você tem aí uma massa, aqui agora vamos ter que colocar as letras. Dá trabalho, mas paciência. Então, eu tenho aqui a massa. Né? E a força? Se você consegue imprimir uma aceleração numa massa, aí você está aplicando força. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui que é a força. Né? Então, para você ter força, para existir o fenômeno força, você tem que estar acelerando a massa. Se você não estiver acelerando a massa, você não está aplicando força. Então, se eu tenho uma massa e essa massa ela cai, essa massa pode cair, né? Se ela cair, ela vai acelerar. E ela acelera com a aceleração da gravidade. Então, a força da gravidade, aqui, ó, cadê? A força da gravidade, ela impõe uma aceleração para a massa, né? Então, o que é o peso? O peso é uma massa sendo acelerada pela força da gravidade.
Então, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. O peso aqui, ó, a massa vezes a aceleração da gravidade, que é a letra G. Né? A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar a conta, né? Então, se eu tenho um açúcar, uma massa de açúcar de 1 quilograma, 1 quilograma é a massa do açúcar. O peso do açúcar, eu tenho que multiplicar por 9,8 ou 10. Então, quando eu multiplico a massa pela aceleração, eu tenho a força, né? Desafortunadamente, chama-se massa e peso de quilo, né? O nome certo do peso não podia ser quilo. Quilo é a denominação da massa, né? O peso é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então, o peso devia ter outro nome diferente de quilo. Concordam ou não? Não reclamaram porque concorda. Bom, então, se você tem um carro aí, ó, vou pegar o caso de um carro. Vamos fazer um carro. Fazer um caminhão é mais fácil que fazer um carro. Não está aí o caminhão. Não. Ele ali não é um caminhão nem aqui, nem em lugar nenhum. O caminhão é esse aqui. Está na roda. Caminhão. Se esse caminhão aqui, ó, ele estiver deslocando, se ele estiver parado aqui, ele está sob a ação de uma força, esse caminhão estiver parado, o que você acha aí, Gabriel? Estou perguntando é para o Gabriel, né? Não, para o Rafael. Rafael, esse caminhão, se ele estiver parado aí, ele está sob a ação de alguma força? Não. Hã? Então ele não tem massa. Não, massa ele tem. Ele tem? Ele tem massa? E por que ele não está sendo, ele não tá sob a ação de força se ele tem massa? Não, professor, aí então ele não teria peso, né? Ele está sob a força da gravidade, certo? Ele está sob a força da gravidade, né? Porém, o seguinte, ele aqui, ó, ele está sob a força da gravidade, mas ele não está movimentando, ele não está sendo acelerado. Então, ele tem força agindo nele aí. Não é a força-peso, professor? Então, só que é o seguinte, a força-peso está puxando ele para baixo. E se ele não está caindo, é porque tem alguma força empurrando ele para cima, igualzinho a força que está puxando ele para baixo, concorda? Sim, a força da ação e reação. A força da ação e reação. Então, ele está sujeito a alguma força? No momento aqui, ó... A resultante é zero, né? A resultante é zero. Então, se a resultante é zero, é a mesma coisa que não ter força nenhuma agindo nele. Né? Mas ele tem
está agindo nele uma força para baixo, que é o peso dele, e tem uma reação empurrando ele para cima, que é a força da reação. Mas ele não está sob a ação de força nenhuma. Ele está parado. Agora, se você puxar ele aqui, ó, aí ele vai começar a se movimentar, né? Ele vai ter uma velocidade aqui, ele vai começar a se movimentar. Ele vai partir de zero para uma determinada velocidade, né? Então, ele vai estar sob a ação de uma força. Que força é essa? A massa do caminhão vezes a aceleração que você está impondo nele aí. Esse caminhão, se ele estiver se deslocando aí a 60 km por hora, ele está sob a ação de força? O que vocês acham? Ele está deslocando com velocidade constante. Sim, professor. Se ele está andando, ele está tendo força. Mas ele está andando com velocidade constante, certo? Ele está sendo acelerado? Fala para mim. Ele está sendo acelerado? Quando a velocidade é constante, você está acelerando? Entendo que ele está na inércia, né? Se a velocidade é constante, ele saiu do movimento zero, só quando houver uma força contrária Então, que vai ó, modificar. ele saiu do movimento zero e foi a 60 km por hora, certo? Nesse período de que ele foi de 0 a 60, aí, ele estava acelerado, concorda? Que ele foi acelerado para ir do 0 para 60. Agora, a hora que ele atingiu 60, ele manteve a velocidade. Ele está sendo acelerado? Não está. Então, se a velocidade é constante, a força é zero. O problema é o seguinte, ele para ele manter uma velocidade constante, ele não poderia ter força nenhuma contrária. Então, vai aparecer alguma força contrária, que é a força de atrito. Aí você vai ter que acelerar para manter essa força de atrito, né? Mas é porque essa força vai diminuir a velocidade dele. Mas se você tiver com a velocidade constante, ele não está sendo acelerado. Se ele não está sendo acelerado, ele não está sob força nenhuma. Por que que se você joga um objeto num piso de gelo, né? Você aplica nele uma força e lança. Se ele vai longe, por quê? Porque a força de atrito do gelo é fraca. Então, ele vai numa velocidade constante, ele não está sendo acelerado mais. Se não tivesse o atrito do gelo, por exemplo, você lançou ele vai numa velocidade constante. Você não precisa de mais acelerar ele. Ele vai numa velocidade constante. O fato é o seguinte, a força é preciso que ela acelere um objeto para ter força. Se não colocar aceleração no objeto, não tem força, no corpo não tem força. Compreenderam? Então, eu tenho aqui, ó, uma pedra aqui de 2 toneladas. Vou colocar o peso dessa pedra aqui. 2 toneladas. 2.000 quilos. 2 toneladas. Ô, Guilherme, você consegue suspender essa pedra aí? Fala para mim. Guilherme. Hein, Guilherme? Fala. Tô esperando. Tá ruim seu microfone? Tá ruim não, dá para ouvir. Fala aí se você consegue. Não. Tá me ouvindo, professor? Tô te ouvindo. Você consegue suspender uma pedra de 3 toneladas? Eu não. Não? Não. E se eu te falar que eu consigo? Eu consigo de uma máquina? Hein? Não. Não.
Não preciso de máquina. Eu vou precisar de alguma coisa, mas não é máquina. Arthur, Misael, você consegue suspender ou não? Opa, professor. Arthur, Oi? você consegue suspender uma pedra de 3 toneladas? E professor, com uma polia, alavanca, alguma coisa assim? Você pode usar alguma coisa assim, sim. Você pode usar alavanca. Como é que você faz? Com a alavanca você consegue? Misael, fala a sua opinião aí. Não consigo não, professor. Consegue Teria Só a sim. que ter força uma do pensamento. força Só. assim, muito A grande força, para conseguir levantar. a força do pensamento a gente vai acabar quebrando a pedra. Vou falar como é que a gente consegue. Essa pedra, ela está no chão. Ela está no chão aí. Eu quero suspender essa pedra. Essa pedra, ela não sai do lugar sozinha nem por reza brava. Não tem nada que tire essa pedra no lugar sozinha. Tem que aplicar uma força nela para ela subir. Se eu quiser que essa pedra suba, eu tenho que lhe aplicar uma força. Aqui. Então, como que eu faço? Eu vou arrumar um apoio aqui. Vou colocar um apoio aqui, ó. E vou arrumar uma vareta de aço. Que é a popular e conhecida alavanca. Eu vou colocar uma alavanca aqui. Deixa eu ajeitar ela primeiro. Alavanca aqui. Vou mudar a cor dessa alavanca. Marrom. E vamos ver como é que funciona a alavanca. Essa aqui tem uma distância aqui, ó, entre o apoio e a pedra. Vou chamar essa distância aqui de D minúsculo. E o que sobra aqui, ó, da alavanca, eu vou chamar de D maiúsculo. Sobra na alavanca, eu vou chamar de D maiúsculo. Então, esse tamanho aqui, ó. A pedra, para eu erguer a pedra, eu tenho que aplicar nela uma força. Que eu vou aplicar com a ponta da alavanca, que eu vou aplicar uma força na pedra. Essa aqui é a força que eu vou aplicar na pedra. Vou chamar de FP. E para erguer a pedra, eu vou ter que aplicar uma força aqui, ó, que eu vou chamar de força F. Força F aqui. Então, é o seguinte, pessoal. O que vem a ser o conjugado? Conjugado é quando eu tenho uma coisa junto com outra coisa. Conjugado.
Você tem um apartamento aí, ele é conjugado. O quarto é junto com a sala, conjugado. Uma coisa junto com outra. Quem que é o que é junto com o outro aqui? A força e a distância. A força e a distância. A força multiplicado por essa distância aqui é igual a força multiplicado por essa distância aqui, ó. Então, isso aqui, esse produto da força por essa distância, que é chamado de conjugado ou torque. Conjugado ou torque. E o conjugado ou torque, ele produz um movimento de rotação, porque eu tenho um apoio aqui, ó. Na hora que eu acionar esse F aqui, essa barra ela tende a girar, né? Então, isso aqui, se tivesse um preso de forma tal que eu pudesse ir empurrando essa alavanca aqui, ó, eu ia fazer ela rodar aqui. Então, quando eu tenho um torque, eu imprimo um movimento de rotação. Então, o lance do conjugado, o lance do torque, é esse aqui, né? O conjugado, o torque, ele é igual a força multiplicado pela distância. Então, eu tenho uma pedra aqui, ó, de 3 toneladas. A pedra aqui é de 3.000 quilos. Então, se eu pegar esse peso e multiplicar por essa distância aqui, eu vou produzir um torque, né? Se essa distância aqui for, por exemplo, 10 metros, eu vou produzir um torque de 30.000 newton vezes metro. Isso aqui for 10 metros. Se essa distância for 1 metro, eu vou produzir um torque de 3.000 newton vezes metro. Então, quanto maior essa distância aqui, maior o torque que eu vou produzir. Se eu tenho maior um torque, e esse torque aqui for igual a esse, ó, quanto maior esse torque, mais força eu vou ter que do lado de cá também. Então, eu ponho uma distância curta aqui, vou colocar uma distância aqui de 20 centímetros. 0,2 metros. 20 centímetros. Então, qual o valor do conjugado que eu tenho do lado de cá? Do lado de cá eu vou ter um torque igual a 3.000 vezes 0,2. 3.000 vezes 0,2 é 600. Eu tenho um torque de 600 newton por metro. Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, qual é o torque que eu vou ter? Fala aí, Guilherme, qual é o torque que eu vou ter do lado de cá aqui, ó? De cá eu tenho 600 Nm. Qual o torque que eu vou ter aqui? Guilherme deve estar com problema no microfone. Fala você aí, Misael. Fala para mim aqui. Qual o torque que eu vou ter aqui do lado de cá? Aqui? Seria 600 também não, né? Do lado de cá eu vou ter 600 também, né? Do lado de cá, a hora que eu aplicar uma força aqui, ó, sem aplicar força nenhuma aqui, eu não tenho torque nenhum aqui. Do lado de cá,
Se eu quiser mover essa pedra aqui, eu tenho que ter um torque maior do que esses 600 aqui, ó. Se eu aplicar um torque igual aqui, a pedra fica no mesmo lugar. Mas se eu aplicar um torque aqui de 600,0001, eu já consigo subir a pedra. Então, eu vou pegar uma distância aqui, por exemplo, dessa alavanca aqui, ó. Essa distância aqui, a gente combinou de colocar D minúsculo. Essa distância aqui, eu vou colocar ela de 1 metro. 1 metro aqui agora. Qual a força que eu tenho que aplicar aqui para subir essa pedra? Se esse torque de cá é igual a esse aqui, ó, esse torque aqui é 600, esse aqui também vai ser 600. Eu vou usar essa equação aqui, ó. No lugar do torque aqui, eu vou colocar o 600. A força, eu vou calcular quanto que eu quero, vezes a distância, que é 1,0. Essa distância aqui, ó. Portanto, resolvendo essa equação aqui, eu separando o F aqui, a força vai ser 600 dividido por 1, é de 600 newtons. 600 newtons. Esse F aqui é maiúsculo. Então, com uma força de 600 newtons, eu estou subindo uma pedra de 3.000 newtons aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser diminuir a força aqui, ó, eu tenho a seguinte possibilidade. Eu vou de pegar essa distância aqui e vou diminuir para 0,05. Então, isso aqui vai ser 0,05 metros. Vou pegar essa distância aqui. E agora, o conjugado, que era 600, vou pegar a calculadora aqui para fazer essa conta. O conjugado, que era 600, ele passou a ser 0,05 vezes 3.000, ele passou a ser 150. Então, esse conjugado aqui agora, que era 600, ele passou a ser 150 newton por metro. Então, aqui, ó, se eu continuar deixando 1 metro aqui, aqui era 600, passou para 150. A distância continua 1 metro aqui, ó. Qual é a força que eu tenho que aplicar agora? 150 newtons. Né? Já diminuiu bem, só de eu diminuir essa distância aqui, ó. Então, é o seguinte, se eu aplicar 150 newton aqui, com essa distância de 1 metro, eu vou ter um conjugado de 150. Eu ainda não vou conseguir subir a pedra, mas qualquer forçazinha que eu fizer aqui acima de 150, ela sobe. Porque aí esse conjugado aqui fica maior do que esse aqui, a pedra sobe. Compreendeu? Se eu quiser diminuir mais a força que eu vou aplicar, eu pego essa haste aqui e aumento o tamanho dela. A haste aqui agora, a força vai continuar aqui, a força que eu estou querendo calcular vai estar aqui. E essa haste aqui agora eu vou passar para 2 metros. 2 metros. O que muda? O conjugado aqui continua o mesmo, os 3.000 vezes 0,05, dá aqui os 150. Eu vou igualar com esse conjugado aqui, ó. Esse conjugado agora, ele tem um comprimento de 2 metros. Comprimento de 2 metros. Agora, qual é a força que eu vou ter que aplicar agora? A força vai ser 150 dividido por 2, que é igual a 75. Compreenderam, pessoal? Então,
o conjugado, ele permite que eu diminua a força que eu tenho que aplicar. É a alavanca, né? Você, com a alavanca, você move qualquer coisa. O cara que estudou isso aí falava que me deu uma alavanca, eu sou capaz de mover o mundo. Compreenderam, pessoal? O que vem a ser conjugado? Então, quando eu tenho uma polia é um objeto redondo, uma polia, ela tem o raio dela. A polia tem o raio. Se eu colocar uma corda aqui nessa polia, eu posso aplicar aqui uma força. Aplicar uma força aqui. Que é exatamente a situação de conjugado, né? O centro aqui, ó, vai ser o apoio, centro aqui. Aqui é onde eu vou aplicar a força. Onde eu vou aplicar a força é a tangente aqui desse eixo aqui, ó. Então, o conjugado que eu tenho aqui, esse raio multiplicado por essa força aqui. Não quero seguir não. Não é isso que eu quero fazer, não. É copiar aqui. Copiar. E agora que eu quero colar aqui. Então, se eu tiver o raio para o lado de cá, e eu colocar aqui, ó, pegar esse peso, vou colocar esse peso aqui, e esse peso aqui eu vou mudar a cor dele. Amarelo aqui. Esse peso aqui, ele tem 100 newton de peso. E aqui eu vou ter um outro peso. Esse peso amarelo aqui vale também 100 newton. Eu pergunto para vocês, esse peso aqui vai descer ou vai subir? Esse peso aqui vai descer ou vai subir? O que vocês me respondem? Qual o peso que sobe, o amarelo ou o azul? Quem vai responder? Hein? Fica equilibrado, professor? Deixa eu ver a opinião de um outro aí, Misael. Deixa eu ver aí o Alessandro. O Alessandro não... O Bruno. Bruno chegou aí agora, pode falar. Qual o peso que sobe e qual o peso que não sobe, Bruno? Calma
mas como você acabou de falar, eu acabei de chegar. Deixa eu olhar como é. Ó, eu tenho aqui uma polia, o raio. Aqui eu tenho um peso de 100 newton, aqui eu tenho um peso de 100 newton. Essa corda aqui é mais comprida do que essa aqui, né? Qual o peso que sobe, o amarelo ou o azul? É um... Acho que fica parado, professor. Também fica equilibrado. E qual é a explicação técnica que ele fica parado? Os dois têm a mesma força, professor? A explicação técnica é o conjugado, né? É o torque, né? O produto da força pela distância, aqui, ó, a força pela distância, se for igual, o conjugado de cá, se for igual ao conjugado de cá, né? O corpo ele não se desloca. Então, ó, essa distância aqui é o raio, é igual a essa distância daqui. Esse peso aqui é igual a esse peso aqui. Então, o conjugado do peso azul e o conjugado do peso amarelo é o mesmo. O 100 multiplicado pelo raio aqui é a mesma coisa que 100 multiplicado pelo raio. Então, esse comprimento aqui, ó, ele não afeta o conjugado. Esse comprimento aqui é só para sustentar a força. E esse aqui não afeta o conjugado. O que afeta o conjugado é o comprimento do raio e esse peso aqui, ó. Compreenderam? Entendi, professor. É. Então, aqui, ó, eu tenho o peso aqui. Então, eu vou tirar agora, ó, tirei esse peso, né? Tirei esse peso. O que vai acontecer aqui com essa polia agora? Com essa peça amarela? O que vai acontecer com ela? Vai descer. Ela vai descer, porque ela está aplicando um conjugado, ela está aplicando um conjugado nesse eixo aqui, ó. Ela está aplicando um conjugado, que é o produto do peso dela por esse eixo aqui, esse raio aqui, ó. Se eu não quiser que ela desça, eu tenho que aplicar um outro conjugado nela aqui. Então, eu vou aplicar um outro conjugado nela aqui, quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar emprestado essa pedra aqui, transformar numa polia e vou mudar a cor aqui para verde, em homenagem ao Daniel, que ele agora é palmeirense e ex-corintiano. Então, eu vou colocar aqui. Vou passar ela para frente, trazer para frente e colocar ela aqui, ó. Então, eu coloquei uma polia verde colada na polia azul aqui. Essa polia verde, ela... Vou mudar a cor desse raio aqui, eu vou precisar dele. Esse raio aqui era amarelo, eu vou colocar ele agora. Pô, aí ele não muda porque ele é cópia. E nem de tamanho ele não muda. Não faço outro. Vou pegar essa seta aqui e transformar ela em raio. Também não. Vou colocar um raio aqui. A cor dele vai ser marrom. Vou engrossar ele aqui um pouco. E vou colocar, esse aqui vai ser o raio dessa polia menor aqui, essa polia verde.
polia verde, tá? Isso aqui é o raio, não está bem no raio não, mas é o raio. E vou colocar um peso aqui na polia verde. Mudar a cor. Ela não muda, dá nada. Vai mudar. Modelar uma cópia não muda. Então, eu tenho aqui esse peso de 100 newton, e ele está aqui nessa polia azul, então ele tem um conjugado. Agora eu colei aqui outra polia, vou colocar números aqui, ó. Esse eixo maior aqui, esse eixo maior, ele tem um raio de 0,10 metros. E esse eixo menor aqui, que eu vou chamar de R menor, esse R menor aqui, ele é igual a 0,05 metros. Eu vou colocar um peso aqui agora. Não é? Qual que é o conjugado, ó? Sem esse peso aqui, essa caixa amarela ela vai cair, não vai? Vai. E qual é o conjugado que essa caixa amarela está aplicando nessa roda azul aí? Qual que é o conjugado? Vai estar aplicando um conjugado aqui, ó. Vou aproveitar essa equação aqui. O conjugado ou torque de 0,10 vezes o peso aqui, que é o 100 newton. Vezes 100 aqui, ó. Então, isso aqui é um conjugado de 10. Vou tirar esse caminhão daqui. Isso aqui equivale a um conjugado de 10 newton-metros. Se eu não quiser que essa caixa aqui desça, eu vou colocar uma outra caixa aqui, ó, e aqui o raio é 0,05 agora. Qual é o peso dessa caixa que eu tenho que colocar aqui agora? Vocês façam esse cálculo aí para mim. O peso da caixa azul, quanto é? Vamos? É 5, professor? 5?
Vamos ver o seu cálculo aqui. Então, eu quero calcular o peso da caixa azul, vou chamar de PA. O conjugado aqui é 10. Fiz errado, professor. O senhor falou o peso, eu fiz o conjugado. Foi mal, foi mal. Eu quero o peso. O peso da caixa azul, ele vai ser igual a quanto? 200, professor. Vai ter que ser de 200 newton, né? Isso. Então, tá aqui, ó. Por quê? Porque o conjugado que essa caixa amarela vai colocar no eixo aqui, vai colocar nesse disco azul, como o disco verde está colado no disco azul, ele vai ter o mesmo conjugado. Então, o conjugado de 10 aqui, ó, com um raio de 0,05, eu vou precisar de um peso de 200 para não deixar o peso de 100 aqui cair, né? Então, se eu perguntar para você o seguinte, olha, aliás, se eu perguntar, não, o que acontece no motor? O motor, ele tem aqui o eixo dele, ó, o eixo tem um raio, e o motor ele tem um rotor, que é essa peça que vai dentro do motor aqui. Isso aqui é abrir. Normalmente até o Natal ele abre. Eu já tinha separado aqui. Danado. Esse aqui. Demora para carregar, né? Ó, essa aqui é a peça, é o rotor que vai aqui dentro. Observem que o rotor, ele tem, ó, ele tem o raio, né? Ele tem o raio dele aqui, ó, que é bem maior do que o eixo. Porém, o eixo, ele é fisicamente ligado com o rotor. Então, o que acontece no motor? Uma força magnética aqui dentro do motor, aqui ó, dentro do rotor aí, dentro do estator. Estator, essa peça aqui, ó, ela aplica uma força neste rotor aqui, ó, a força magnética dentro do motor. E isso aí imprime um conjugado nessa peça aqui, ó. Uma força vezes o raio dela imprime um conjugado. Esse conjugado é o mesmo que aparece na ponta do eixo aqui, ó. Então, esse desenho nosso aqui, ó, nós fizemos aqui, esse desenho aqui, ó, esse cilindro maior é o rotor que fica lá dentro do motor. Então, a força que foi aplicada, a força magnética nesse cilindro lá dentro do estator, aplicou um conjugado. Então, eu não eu coloco só esse dado aqui, ó. O conjugado não é 10 newton-metros, então esse motor, esse rotor, ele está com esse conjugado aqui, ó, que foi produzido pela força. Então, aqui no eixo, a carga que eu vou colocar aqui no eixo, né, esse conjugado que está no disco maior aqui, que é o rotor, é o mesmo que está no eixo aqui, que é o menor. Então, o peso que eu vou colocar nesse motor aqui vai depender do eixo dele aqui, ó.
porque o conjugado já está aqui nesse eixo verde, que é o mesmo do azul. O conjugado do rotor, aqui, ó, ele vai para a ponta do eixo aqui, é o mesmo do rotor aqui. Então, eu variando aqui o eixo, eu vou saber qual é a carga que eu posso aplicar nesse motor aqui. Compreenderam, pessoal? A importância do conjugado. Então, o fabricante, ele faz os testes do motor dele lá e determina o conjugado do rotor dele. Aí ele informa, o conjugado desse rotor é tanto. Aí eu sei que na ponta do eixo aqui, ó, dependendo do raio que eu colocar, eu vou poder ter uma carga aqui, ter um peso aqui, para dar o valor desse conjugado aqui que vem lá do rotor. Entenderam, pessoal? Alguma pergunta sobre isso? Entendi, só. Então, quando o fabricante do motor ele não fornece o conjugado, ele fornece esses dados aqui, ó. Ele fornece isso aqui. Potência é igual a 3 CV. E rotação igual a 1789. Como é que eu faço para saber qual é o conjugado desse motor? O fabricante não falou qual é o conjugado, mas ele me falou qual a potência e qual a rotação. Como é que eu vou saber qual é o conjugado? Vocês sabem, a gente já discutiu isso. Então, tem uma equação que dá isso aí, né? Essa equação é essa aqui, ó. A potência é igual o conjugado ou torque vezes a rotação. Só que a rotação é em radiano por segundo. Não é? Então, o que vocês precisam, pessoal, é fazer exercício, anotar a aula aí no caderno, né, que a gente está falando aqui, vocês anotarem no caderno. Vamos fazer um exercício aqui, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Alguém quiser tirar uma foto da tela aí, aproveita, tá? De qualquer forma, a aula está gravada. Então, vamos ver aqui um exercício. Nível 6 é muito baixo.
Vamos fazer esse exercício aí, rapidinho. Quanto deu? Professor, só pode aumentar um pouco a tela. Aumentar a tela? Pode. O peso deu 50? Deu aí? Bruno, fez aí, Bruno? Bruno, Deixa eu confirmar aqui, mas acho que deu 50. vê se alguém confirma esse valor aí. É 50, professor? Pra mim também deu. 50? Esperar mais um aí para ver se deu 50 também. Então, solução. O peso vai ser o conjugado, 6, dividido pelo raio, que é 0,12. 6 dividido por 0,12 dá quanto? Zero aí, dá 50? 50 mesmo. Isso, então é tranquilo, né? Então vamos outro exercício aí. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui, deixar aqui e vai que eu preciso. Que deu 50, né? Vamos fazer.
Então, vamos lá, vou fazer isso aí. Fizeram aí? Hein, pessoal? Nada? É 20, professor? Bom, ó, é o seguinte. Vocês tiram foto da tela aí, procura fazer esse exercício, e eu agora vou fazer uma tarefa para mandar para vocês aí, que está na época de avaliação aí, eu preciso fechar a nota, mandar uma tarefinha pequena e simples aí para vocês. Aí eu vou encerrar aqui e eu vou lá fazer. Ok? Já tiraram o copo aí? Está tentando falar alguma coisa, Daniel?